Bom dia, pessoal, tudo bom? Primeiro, eu queria agradecer ao Flávio por ter me convidado para estar aqui com vocês e entregar um pouquinho daquilo que eu vivenciei durante toda a minha trilha de vida até agora. Referência é uma denominação que a gente usa para quando a gente é acima da média naquilo que a gente vai fazer. Seja em qualquer coisa. Dentro da sala de aula, daqui a pouco, vocês vão ter algumas pessoas que têm uma desenvoltura maior, que são pessoas que são mais alegres, que trazem piadas, eles são referência nisso. Tem pessoas dentro da escola que jogam melhor futebol, tem essa referência também. Então, a gente tem referência em várias áreas, e eu, como trabalho muito com carreira, eu trago aqui um pouco para vocês da questão de referência dentro da carreira, da vida profissional. Mas essa referência ela serve para tudo mesmo. E hoje vocês vão ouvir um pouquinho aqui de vários trejeitos gaúchos, algumas tosses, que eu tenho um pigarro que me acompanha desde que eu me conheço por gente. Mas eu vim falar para vocês hoje do Betinho. O Betinho, lá na minha infância e na minha adolescência, eu participava de um time de futebol de salão. E quando os jogos ficavam complicados, a gente passava a bola para o Betinho. O Betinho era o nosso atacante. Mas, deixa eu me apresentar aqui primeiro. Meu nome é Tito Lívio Cremer Martins. E quem eu sou? Eu sou filho do Lívio José Moraes Martins, meu pai, Maria Teonila Cremer Martins, minha mãe. Sou casado com a Elisângela Motti Martins e tenho duas filhas. A Cecília Peixoto Martins e a Alice Peixoto Martins, do meu primeiro casamento. A minha atuação hoje, eu sou coach de carreira e liderança, focado em alta performance. Eu também sou servidor do Tribunal de Justiça, lá do Rio Grande do Sul. E dentro da minha função de gestor, dentro do setor que eu trabalho, eu sou o líder lá dentro, eu também trabalho com instrução de processo eletrônico. Então, lá no Rio Grande do Sul, nos anos de 2022 e 2023, durante todo o ano, todos esses 2 anos, eu percorri o estado do Rio Grande do Sul, treinando colegas e instruindo sobre processo eletrônico. O resto que vem abaixo ali são formações. Essas formações, elas acabaram me trazendo para um mundo que lá atrás eu não enxergava. Então, num primeiro momento, me formei em Direito, e lá, quando eu me formei em Direito, eu agi de uma forma como a maioria das pessoas acaba agindo. Quando a gente está na escola, a gente está acostumado a estudar para quê? Para que vocês estudam? Por obrigação, para prova, para passar de ano. E vocês estudam para tirar quanto? O básico? Pois é. Então, nós vamos para o básico agora. Qual é o problema do básico? O problema do básico é o seguinte: a gente vai levando isso para a vida inteira. A gente aprende que... Qual é a média que precisa tirar para passar? 5 para cima. E o que a gente tem? A gente tem uma linha, onde aqui a gente tem 95% das pessoas do mundo. Essas pessoas, elas estão abaixo da média. E a gente só tem 5% acima. Desculpa a letra. Só que a gente é criado desde o início para estar aqui. Ó. E quando a gente está aqui, é muito mais fácil a gente descer do que a gente subir. Então, a gente é criado e o nosso cérebro ele acostuma com isso. Acostuma a ser uma pessoa dentro da média. E quando a gente é uma pessoa dentro da média, a gente só consegue resultados medianos. E isso a gente leva para a vida inteira. A gente vai levar para a parte profissional,
a gente vai levar para a nossa graduação, e por isso eu volto naquilo que eu falei. Quando eu me graduei em Direito, eu era aquela pessoa que estudava o básico do básico. Por quê? Porque se eu atingisse a média, estava tudo bem. Só que isso, para mim, teve alguns reflexos. Na parte profissional, eu tive uma grande dificuldade, porque logo que eu me formei, eu queria fazer concursos de alto nível. Eu queria fazer concurso para promotor de justiça, para defensor público, para juiz eu nunca quis. Mas o que aconteceu? Eu vi que me faltava o básico, porque eu não me preparei adequadamente durante a minha faculdade. Eu não me preparei adequadamente durante o meu ensino fundamental, nem o médio. E aí, foi muito penoso para mim, porque eu estudava e não via resultado. Até que chegou um momento que eu fiz um concurso para a Defensoria Pública lá de Porto Alegre e eu rodei na última fase. O que eu pensei? Eu sou a média, eu não vou conseguir. A partir dali, eu não fiz concurso nenhum mais. Hoje eu poderia estar, se eu tivesse continuado, eu poderia estar num cargo público melhor do que eu estou hoje. Mas, possivelmente, eu não estaria hoje trabalhando com coaching, que é uma coisa que eu gosto muito. E eu venho pedir para vocês hoje que vocês afastem 3 ladrões de insights. O que é isso? Os ladrões de insights são coisas que a gente deixa de prestar atenção e a gente perde alguma chave essencial, que isso vai fazer com que a gente melhore lá na frente. Quando eu estava no ensino fundamental, eu tive uma palestra sobre drogas. E eu vivi, durante muito tempo da minha vida, num local onde as pessoas tinham baixa instrução, baixa renda. Lá no Rio Grande do Sul, a gente chama de vila. Eu não sei qual é a denominação que vocês usam aqui, mas lá era vila. Pessoas com poucas condições financeiras e intelectuais. E muitos dos meus amigos, eles seguiram para o mundo das drogas. Mas aquela palestra, para mim, foi essencial. Por quê? Porque ali eu vi quais eram os reflexos dela. Então, eu trago para vocês os 3 ladrões de insights. Primeiro, eu já sabia. Então, tudo que eu disser aqui, muitas coisas, vocês já sabiam. Só que, quando a gente manda uma mensagem para o cérebro, que a gente já sabe aquilo, a gente deixa de prestar atenção. E, quando a gente deixa de prestar atenção, a gente deixa fugir muita informação que, mesmo essencial, a gente acaba não entendendo ela, não percebendo ela. Isso não é para mim. Também eu posso falar algumas coisas para vocês aqui que vocês possam entender que isso não cabe para vocês, que não é necessário vocês entenderem. E a outra, isso é óbvio. Eu vou dizer muitas obviedades aqui. Muito do que eu falar, vocês vão entender, mas isso é óbvio, não precisa nem ter dito. Só que o óbvio a gente precisa dizer sempre. A gente sempre precisa ter atenção para isso. Não fui eu que criei isso. Esse é um dos meus mentores, Jerônimo Temel, é com quem eu me formei por último, é a última formação de coaching que eu tenho, é com ele, a metodologia dela que eu aplico quando faço meus atendimentos. E ele que traz isso. Ser referência, então. O que é ser referência? A gente já começou a falar um pouco sobre isso. Então, lá no início, eu falei do Betinho. E o Betinho era uma segurança para todo o meu time. Todo o meu time. Sempre que a coisa ficava ruim, eu entregava para o Betinho. A bola ia para o Betinho, ele resolvia. A gente já sabia que estamos perdendo e o Betinho está no banco, é o Betinho que vai entrar. Por que ela é importante? Por 2 motivos. Quando a gente enxerga alguém como referência, a gente pode fazer uma coisa que chamamos de modelagem. O que é isso? Entender como é que aquela pessoa chegou naquele lugar, pesquisar, saber o que ela fez para chegar naquele lugar, e aí a gente replicar aquilo que foi feito, dentro das nossas condições.
porque muitos de vocês daqui a pouco vão dizer que eu quero jogar futebol, mas eu não tenho um campo adequado para treinar, eu não tenho um treinador, eu não tenho uma bola nova, eu não tenho um material adequado para fazer isso. Mas dentro daquilo que vocês podem fazer, vocês têm que fazer o melhor que vocês podem. Eu faço o melhor que eu posso com aquilo que eu tenho, até que eu tenha condições melhores de fazer melhor do que eu faço hoje. É uma frase do Cortella, que eu gosto bastante, mas ela reproduz muito, 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 muito isso. E eu queria perguntar para vocês, quais são as referências de vocês? Alguém tem alguma referência? Jesus? Eu posso ter referência o meu pai e a minha mãe. Tua mãe? Então, a gente tem que ver quem são as nossas referências. A gente tem várias referências. Jesus também é uma referência minha. Alguém, eu preciso dizer o nome dessa pessoa? Todo mundo conhece, né? E por que vocês conhecem ela? Alguém conhece também? Michelle Obama. Michelle Obama é referência. É referência do lado político, é referência de mulher forte. O próprio Barack Obama já falou que ele só foi presidente e é o que ele é hoje por causa dela. Irmã Dulce, também uma referência aqui no campo religioso. E por que eu trouxe só mulheres? Porque amanhã, Dia Internacional das Mulheres, 8 de março. Parabéns para todas as mulheres que estão aqui. Mas aqui a gente está num espaço cultural, né? E dentro da arte, muitas vezes, na arte, a gente enxerga a fotografia, o vídeo de algum artista e a gente não reconhece ele, mas a gente pode reconhecer as obras dele. O Bapuru. Tarsila do Amaral. Tu conhece ela? Já viu a foto? Nem todo mundo conhece. Está aqui ela. Então, essa obra foi uma obra que ela pintou, ela criou e deu de presente para Oswald de Andrade, com quem ela tinha um relacionamento na época. E por causa dessa obra que começou o modernismo. Foi um dos propulsores do modernismo. Homem Amarelo, Semana da Arte Moderna. Muita gente conhece, muita gente estuda no colégio. Anita Malfatti, que foi uma pessoa que, para quem vai fazer Enem, vai fazer vestibular, possivelmente caia bastante isso. Mas nós temos outros também, que os monumentos eles são muito importantes. A gente passa por vários monumentos e a gente não faz ideia de quem é que está por trás disso. Mas se aquele monumento está ali, é porque aquela pessoa foi convidada ou foi paga, pode ser gratuito ou oneroso, não tem problema nenhum, mas, em razão da sua referência, ela foi convidada a fazer isso. Vânia Braga foi quem fez esse monumento da Eterna Modernidade, está lá no Lagoa da Pampulha, em Belo Horizonte. Ela é mineira. Corpo Servil. Essa é uma escultura, ela é feita em aço, alumínio e bronze. E dentro das esculturas nesse ramo, Diana Santos ela é muito reconhecida. Em 2022, ela expôs várias dessas esculturas lá em Belo Horizonte também. Ela é de Contagem, de Minas Gerais. Mas e a nossa vida? O que é a nossa vida? O que a gente faz? O que a gente, dia a dia, a gente faz para construir alguma coisa? Como é que a gente sabe que a gente está indo para o caminho certo?
A nossa vida, na realidade, se a gente for considerar bem, ela é um quebra-cabeça. As peças que a gente sabe, para quem já montou, sabe que elas têm que se encaixar perfeitamente. Mas qual é o problema? O problema é que a gente pega um saco cheio de peças, bota a mão dentro e pega uma peça. E aí a gente trabalha só para aquela peça. E a gente larga lá na mesa. No dia seguinte, a gente pega outra peça e bota na mesa de novo. E a gente acaba não tendo ligação nenhuma entre uma peça e outra. Porque vai chegar um momento que a gente vai ter que montar o nosso quebra-cabeça e faltar pequenas peças ali. Mas, para começar, normalmente, um quebra-cabeça, a gente começa pelas beiradas. Por quê? Porque são as peças que têm uma parte, um lado reto, ou dois, se for as dos cantos. E depois a gente começa a criar toda a imagem que a gente reproduz ela, que está na capa daquele quebra-cabeça, na caixa do quebra-cabeça. Só que na nossa vida, muitas vezes, a gente não tem a caixa. E a gente não sabe o que efetivamente a gente quer para a gente. Mas o pior ainda, como a gente não sabe o que a gente quer, a gente não tem ideia, não tem clareza disso, a gente não sabe que peça pegar. Então, cada dia, a gente faz de um jeito sem objetivo nenhum. Primeira coisa que a gente sempre tem que pensar na vida, até para ser referência, é saber o que a gente quer. O que vocês querem? Quer ser jogador? Quer ser jogador? Advogado depois do juiz. Para que tu quer ser advogado depois do juiz? Porque desde pequeno eu vivo vendo casos criminais e eu gostaria de saber lidar com eles e conseguir entrar nessa área da minha vida. E por que isso é importante para ti? Porque é uma coisa que eu gosto e é uma coisa que afeta muito a minha família. Tá bem? Então a gente tem que ter bem claro o que a gente quer. E por que a gente quer. Normalmente a gente não se pergunta isso. E no coaching, e é por isso que eu gosto muito disso, o coaching chegou na minha vida lá em 2015, mais ou menos. Quando eu me formei em Direito, a minha ideia, lembra que eu falei para vocês que eu queria ser promotor de justiça ou defensor público, mas eu não queria ser juiz. E por que eu queria ser qualquer um desses dois cargos? Porque eu entendia, e o promotor eu queria ser não por causa da parte criminal, que é uma parte que eu não gosto. Por que eu queria ser? Porque eram os dois cargos que eu entendia que eu ia conseguir ajudar mais pessoas. E passava a ideia para mim que eu ia conseguir ajudar pessoas sem receber nada em troca. Só que eu ia receber o salário, mas na minha cabeça ninguém ia me pagar. Só que, lá em 2015, eu comecei a ter um pouquinho mais de clareza, porque eu nunca tinha me perguntado por que eu queria aquilo, efetivamente. O que aquilo me movia mesmo? Era ajudar pessoas, só que eu já trabalhava dentro do Poder Judiciário, eu já ajudava pessoas, eu já enxergava os processos, eu já tentava agilizar os processos, trabalhar com excelência, conseguir dar andamento, ajudar pessoas, só que me faltava uma coisa. Eu não enxergava quem estava ajudando. A gente só enxerga o nome da pessoa no processo. Quando dá tempo de ver e ler o nome da pessoa, porque, de vez em quando, o trabalho é tão grande que nem isso a gente consegue. Então, lá em 2015, eu comecei a criar essa clareza que eu precisava. Isso com mais de 40 anos. Outra coisa que a gente tem que pensar é se aquilo que eu quero realmente é possível. Eu não estou dizendo que seja fácil, mas sim se é possível. E, a partir daí, eu tenho que saber como é que eu vou fazer isso. Como é que eu vou ser um jogador de futebol? O que eu tenho que fazer para ser um jogador de futebol? O que é ser um jogador de futebol? É ser um jogador de futebol e jogar no 15 de Piracicaba, nada contra. Ou jogar no São Paulo, no Palmeiras, no Corinthians. Ou eu quero jogar na Europa.
e quando isso vai acontecer, que é uma das coisas mais importantes. Dentro de tudo isso, quando vai acontecer, ele é importantíssimo. Por quê? Porque quando eu sei, quando eu determino que vai acontecer em tal ano ou em tal data, eu tenho como criar um caminho para chegar lá. E por que é importante criar esse caminho? Eu chamo muito dos checkpoints, né? Eu tenho, então, vamos supor que eu queira ser juiz. Só que antes eu quero ser advogado. Então eu quero ser juiz lá em 2035. Em 2032 eu tenho que estar trabalhando como advogado. Então eu tenho que fazer o exame da ordem, só que antes eu tenho que me formar. Antes de me formar eu tenho que entrar para a faculdade, e aí eu tenho que saber se eu vou ter condições de pagar ou não a faculdade. Se eu não tenho condições de pagar, eu vou ter que estudar mais para entrar numa universidade federal, numa universidade pública. O que isso vai me demandar? É fácil? Não é fácil. Só que se fosse fácil, todo mundo ia fazer. Para isso, a gente tem que ter bem claro qual é o nosso propósito, o que nos move. O que vai fazer com que a gente se mova ao ponto de não parar. Eu não sei se vocês já escutaram isso, mas muita gente fala que a gente não precisa de motivação, a gente precisa de disciplina. Hoje eu estudo neurociência, porque eu entendo que faz um diferencial muito grande dentro da minha atuação como coach, e não existe nenhum registro cerebral com relação à disciplina. Muitas vezes a gente pensa na motivação como aquilo que a gente vai acordar feliz da vida, sempre, e a gente só acorda 3% dos nossos dias feliz da vida, os outros 97% não são assim. Mas a motivação, ela é um motivo para a ação. A motivação não é aquilo de acordar feliz da vida e empenhado todos os dias. E aí a gente dá o nome de disciplina para fazer aquilo que tem que ser feito, mesmo sem vontade. Só que, por trás disso, eu tenho que ter lá adiante o pensamento, o que está me motivando para chegar lá? E por que hoje, mesmo sem vontade, eu vou fazer? Pode ser que eu queira começar a trabalhar para, hoje, o meu motivo seja comprar um telefone. Pode ser um computador. Pode ser um carro. Pode ser casar, porque eu quero dar uma festa, ou porque eu quero reunir meus trapos com alguém e viver junto. Pode ser que eu queira ser mais solidário, pode ser que eu queira entregar mais para alguém, para quem precise mais do que eu. Ou, daqui a pouco, pode ser que eu tenha vivido um momento muito desafiador na minha vida, onde a minha família não tinha um plano de saúde. Qual é o motivo que vocês vão ter? Qual é o propósito que vocês vão ter para fazer isso? Nós vamos passar um videozinho agora de um propósito, que é o se importar com pessoas. E eu vou pedir que vocês prestem um pouquinho atenção nele. Ele demora um pouquinho só.
las gracias le daré. Me ha dado su espíritu y verdad. Tengo mi Señor a su lado, nada temeré. Y cantaré. Me ha mandado. Esse aí é um outro motivo para a gente saber o que a gente quer. Se a gente tem ele lá adiante, a gente sabe. E lembra que eu falei para vocês que o meu motivo era ajudar pessoas e conseguir enxergar essas pessoas que eu ajudava? No final do ano, agora, eu criei um grupo de WhatsApp para a criação de metas para esse ano 2024. Porque, normalmente, a gente vira o ano e pensa o que a gente quer fazer e a gente acaba não fazendo e não conquistando nada. Então, eu entendi que eu podia ajudar algumas pessoas para fazer isso. Eu vou tentar reproduzir um áudio que eu recebi de uma das pessoas para mostrar como, quando a gente quer, quando a gente se coloca à disposição das pessoas, a gente também tem o resultado que a gente queria, tá? Bom dia. Primeiro, eu tenho que falar uma coisa, eu quero dizer gratidão. Gratidão porque quando a Romilda me indicou, né, foi ela que me indicou para aqueles dias, eu não consegui participar daquela live que tu fez, aquela reunião, né, porque eu estava trabalhando, que deu temporal, rompeu fibra, tudo mais.
Mas assim, ó, o quanto tu me ajudou. A primeira meta eu atingi, tá? Eu vendi o meu sítio de 2 anos que eu não estava conseguindo, tá? E eu quero muito, sim, conversar contigo. Eu não li tudo que tu me escreveu, porque eu estou trabalhando, tá? Ainda tem os requisitos do temporal, né? Nós estamos aqui em Lajeado, eu vim agora só pegar material. E eu vou ler bem direitinho, eu vou botar como não lida a tua mensagem e vou ler e vou te responder. Para nós conversarmos, sim. Provavelmente semana que vem, e aí eu vou te dar 2, 3 dias, e aí a gente combina daí. Pode ser? Eu te agradeço muito, tu fez muito bem para minha vida. Muito obrigada. Não tem dinheiro no mundo, não tem palavras, não tem sentimento que agradeça tudo que você fez. Obrigada. Eu choro de emoção, tá? E de gratidão. Porque muito obrigada. Então a gente tem que ter bem certeza aquilo que a gente quer, porque a gente acaba conquistando o que a gente quer, só que a gente muitas vezes demora muito para conquistar aquilo que a gente quer. E a gente tem que ser aquilo que a gente nasceu para ser, mas a gente tem que ter bem certo o que a gente tem que fazer e quem é que tem que estar do nosso lado. Eu vou trazer para vocês 6 itens que, para mim, foram essenciais para conseguir desenvolver pessoas, ajudar pessoas e ter aquilo que eu tenho no serviço público também. Vamos lá. Sem o slide, nós vamos continuar, tá? Primeira coisa que é importante é o ambiente onde a gente está. E esse ambiente onde a gente está, ele pode ser o nosso ambiente de casa, o nosso ambiente de escola, o nosso ambiente de relacionamento, de amizade, o nosso ambiente onde eu frequento. E eu tenho 2 formas, se o meu ambiente não é adequado, eu tenho 2 formas de fazer com que esse ambiente fique adequado. Um deles é abandonar esse ambiente, e muitas vezes não é possível. Pode ser que eu queira alguma coisa, eu esteja me preparando dentro de casa para fazer alguma coisa, para ser um profissional, para passar no vestibular, e pode ser que dentro de casa não seja o ambiente para eu estudar. Só que eu não consigo trocar de casa, eu vou ter que continuar ali. Então, muitas vezes, eu mudar de ambiente, sair daquele ambiente, ele é muito difícil de acontecer. Mas, às vezes, o que importa é a gente transformar o ambiente. Então, quando a gente trabalha por transformar o ambiente, é difícil também, exige muita conversa com quem está dentro de casa. Daqui a pouco, na minha casa, por exemplo, se eu quiser começar a fazer um outro curso agora, eu vou ter que abrir mão, daqui a pouco, do relacionamento de mais tempo com a minha esposa para eu dedicar um pouco mais de tempo para lá. Mas eu preciso sair de casa para fazer isso? Eu não preciso. Mas eu posso conversar e fazer com que nós temos um ajuste lá em casa. Eu tenho uma sala onde eu estudo. Se a sala está fechada, ela é impeditiva da minha esposa entrar na sala. Por quê? Porque, ao mesmo tempo que a minha esposa me motiva, me ajuda, está do meu lado para tudo aquilo que eu quero, eventualmente ela é uma interferência para mim. Porque se eu estou lá produzindo alguma coisa em rede social, ou se eu estou preparando os slides para uma palestra, ou se eu estou estudando e ela entra, ela me atrapalha. Então, se eu tenho uma conversa, o que é combinado não sai caro. Então, tudo que eu puder combinar antes, eu resolvo. Se eu estou namorando, e até no casamento mesmo, mas se eu estou namorando e eu quero mudar a minha vida, eu quero ter um outro resultado, pode ser que aquele relacionamento ele não sirva mais. Pode ser que, ao invés de eu ter 2 pessoas querendo evoluir, eu tenho uma querendo evoluir e a outra descer. Pode ser que eu chegue à conclusão de que aquele relacionamento não serve mais para mim.
Valores diferentes. Isso. E objetivos diferentes também. Quando a gente vive em vida em comum, a gente tem que ter objetivos individuais, mas também objetivos em comum. E se a gente não tem objetivos em comum, a distância sempre fica maior. Segunda forma, segundo requisito, vamos dizer assim, é a educação e a manutenção dessa educação. Isso não quer dizer que a gente tenha que ter educação formal. Eu sou defensor da educação formal, que a gente tenha que ter uma graduação, mas não há necessidade disso. Mas, muitas vezes, isso é custoso. Tem um custo para nós mensal, tem um custo anual e que a gente não pode dispor. Mas, dentro disso, a gente pode começar a ter conhecimento, adquirir conhecimento com base em livros. Os livros eu posso ir numa biblioteca sem custo, eu posso ter o Spotify sem custo, o gratuito, e baixar audiolivro, eu posso escutar por ali. Eu posso ter vídeos do YouTube que eu vou ver dentro daquilo que eu quero. Eu posso ter podcasts dentro daquilo da minha área. Existem várias formas. O único cuidado que a gente tem é saber quem é que está passando essas coisas novas para nós. Porque daqui a pouco está assistindo algum vídeo do YouTube que não tem nenhuma base para aquilo. Então, eu sempre digo, quer assistir alguma coisa do YouTube que não seja que tu vai escolher, tenta ver quem é que produziu aquele vídeo. Pesquisa a pessoa, saber o que ela está fazendo. Então, a educação é uma das coisas, dentro desses seis itens aí, que é extremamente necessário para a gente conseguir ser referência em alguma coisa. Então, não adianta o Tito chegar aqui, subir aqui, e ficar falando para vocês. Vocês vão sair daqui e escutar o que o Tito falou, mas não tem garantia nenhuma que aquilo que ele disse realmente funciona. Lá no final, eu vou mostrar para vocês que funciona. Até eu já mostrei, né? O áudio já foi uma coisa que funcionou, né? Eu já tive um retorno, eu tive vários retornos, mas esse em áudio eu achei bom trazer para vocês. Então, a educação, ela é importante, o ambiente é importante, a educação formal. O terceiro item é a experiência. A experiência a gente pode estar com estágios. Esse estágio ele pode ser remunerado ou não remunerado. É claro que se a gente ganhar um valor por estar no estágio é muito melhor, mas isso tudo vai formando os nossos currículos, né? Então, quando a gente tem um currículo bem recheado, a gente consegue também galgar outros patamares de profissão. Então, um currículo bem recheado nos ajuda nisso. Mas, além dos estágios, também pode ser um emprego. Eu posso trabalhar numa empresa, e aí essa experiência que eu vou ter lá dentro dessa empresa, ela pode trazer um conhecimento maior e fazer com que eu possa ir para uma empresa maior em algum outro momento, ou até conseguir uma promoção dentro da empresa. Concurso público é uma experiência muito bacana. E também a parte de empreendedorismo, né? Daí eu tenho a minha empresa e aí eu vou criando esse lastro, essa experiência. A rede de relacionamento. Rede de relacionamento, ela é muito importante. Por quê? Porque muitas vezes é nessa rede de relacionamento que a gente consegue aumentar o nosso ganho mensal, ir para uma outra profissão, a gente conhecendo pessoas e as pessoas entendendo que a gente trabalha para mudar outras pessoas, que a gente se importa com o outro, essa rede de relacionamento ela acaba sendo muito benéfica para nós. É o que a gente muitas vezes chama de network, né? De conversar com pessoas e conhecer pessoas novas a cada vez, para que esse relacionamento acabe nos trazendo benefícios e as pessoas nos conhecendo. Porque amanhã vocês vão saber quem eu sou. Mas até às 9 da manhã vocês não sabiam quem eu era. Então esse relacionamento, conhecer pessoas novas, ele é extremamente importante para todo mundo.
E a persistência, né? A gente tem que ter uma persistência muito, muito grande para conseguir fazer o que tem que ser feito. Lembra que a gente falou lá da motivação, do motivo para ação? É só aquilo lá que vai fazer com que a gente realmente tenha persistência e continue. E não é insistência. Porque muitas vezes a gente quer chegar num lugar e a gente está insistindo naquilo, fazendo sempre as mesmas coisas, querendo resultado diferente. A persistência, a resiliência, ela é mais do que isso. Ela é a cada vez que a gente vê que não conseguiu chegar mais próximo daquilo que a gente queria, a gente tem formas diferentes de fazer. Então a gente muda a forma de fazer, a gente sabe que o caminho é aquele, mas muda a forma de fazer. E a última é o importar-se. É muito importante isso. Eu me importar com a outra pessoa. Muitas vezes a gente procura pessoas para pedir coisas. A gente nunca procura pessoas para perguntar o que elas precisam. E muitas vezes as portas se abrem para a gente quando a gente pergunta o que a pessoa precisa, o que eu posso fazer por ti. Isso não quer dizer que eu vá abrir mão de fazer as coisas para mim mesmo. Porque é necessário que eu faça para mim. Mas quando eu sou interessado e eu não sou interesseiro, as portas elas tendem a abrir com mais facilidade. Porque a gente acaba gerando um sentimento no outro. Pensa comigo aqui. Se alguém oferece alguma coisa para vocês e vocês aceitam, você se sente em dívida com aquela pessoa? Sim. Sente em dívida? Não quer dizer que tu vá ser interessado para que tu consiga que a pessoa se sinta em dívida contigo. Mas é no momento que tu te importa realmente com aquilo, em algum momento, isso vai voltar para ti de uma forma de benefício. Então, importar-se com o outro, ele é muito importante. Então, eu gosto de dizer, seja interessado sem ser interesseiro. E tem, para finalizar, tem dois poderes aqui que eu queria trazer para vocês. Porque nada disso funciona se a gente não tem esses dois poderes aqui. Muitos falaram aqui que o seu mentor poderia ser Jesus Cristo, que é o meu também. E para quem conhece um pouquinho da Bíblia, tem uma passagem que Simão e Pedro estavam pescando e não estavam pegando nenhum peixe. E retornaram para a beira e disse, Jesus, não conseguimos peixe. E aí ele disse, não, vá lá naquelas águas mais fundas e lança a tua rede de novo. Ele disse, mas Jesus, nós já fizemos. Vai lá e faz. Pedro e Simão foram de novo, lançaram a rede e voltaram cheios de peixe. Jerônimo Temer, o meu mentor também, ele diz uma coisa, Jesus é um bicho doido. Ele vai lá e faz tudo o que ele quer. É um superpoder que ele tem, é um bicho doidão. Mas Jesus em nenhum momento ele deu o peixe. O que ele fez? Obrigou eles a terem ação com fé. Porque eles já tinham ido lá. Mas eles foram com fé, acreditaram. Então, nada disso funciona se a gente não se movimentar e a gente não acreditar que é possível a gente chegar naquele objetivo que a gente quer. E ser referência é muito isso. Hoje nós temos muitos referenciais. Mas por que ali adiante não posso eu ser referência? Não posso eu ser aquela pessoa que outros vão se espelhar em mim e entender que é possível estar daqui a pouco na frente de várias pessoas dando uma palestra, que é possível daqui a pouco eu conseguir abrir meu próprio negócio, eu ser juiz, eu ser um advogado, eu ser jogador de futebol.
Por que eu não posso acreditar nisso? Mas não adianta só acreditar. Se eu só tiver fé, só acreditar, eu não vou chegar a lugar nenhum. Eu tenho que me movimentar, eu tenho que ter ação. Então, eu tenho que ter ação com fé. Eu queria muito mostrar para vocês que isso que eu trouxe hoje para vocês é verdadeiro e dá resultado. Lá no Tribunal do Estado do Rio Grande do Sul, Tribunal de Justiça, a cada 2 anos a gente tem votação entre colegas de... Nós somos entre mais ou menos 10.000 a 10.500 servidores lá, 10.000 a 10.500 colegas lá. E final do ano passado, por reconhecimento dos colegas, eu recebi um prêmio de servidor de destaque, referente aos anos de 2022 a 2023. Eu não sei nem quem votou em mim. Eu não tenho nem ideia. Nem vieram falar comigo. Mas, como essas ações, essas preocupações que a gente tem do importar-se, de ter esse network, esse relacionamento, se manter atualizado o tempo inteiro e criar um ambiente melhor, ele faz com que a gente seja reconhecido. Então, espero que tenha sido de valia para vocês, isso que eu falei. E nós vamos abrir uns momentos para algumas perguntas, se quiserem fazer, mas muito obrigado. Só para dizer uma coisa para vocês, a gente nunca deixa de fazer o que a gente se propõe a fazer, mesmo que o slide não funcione. Tá. Alguém quer perguntar alguma coisa? Foi. Pode falar. Quer falar? Alexa. Não fala. Esse aqui. E quando que é todo mundo que é jogador de futebol? E quando que chuta a bola e corre e chuta pelo gol? Todo mundo? Quando todo mundo? Pode falar. Ah, então todo mundo só vence e não perde. Muito bem. O que eu faço quando ninguém acredita que eu posso realizar um sonho e ninguém me apoia, nem minha família? Tá, bom. Rede de apoio. Rede de apoio, olha só. A gente tem duas redes de apoio, tá? É a rede de apoio do relacionamento, nosso relacional do dia. Família, amigos, colegas de trabalho. Minto. Família, amigos. E tem a rede profissional, que é a rede de apoio dos profissionais que estão do nosso lado na nossa área de trabalho e aqueles profissionais que a gente tem que procurar para conseguir resolver alguma coisa na nossa vida. Por exemplo, o Tito, a cada 15 dias, quinta-feira de manhã, 7 horas da manhã, tem um atendimento psicológico. Eu tenho minha psicóloga. A cada uma vez por mês eu tenho a minha coach, que me atende lá do Rio de Janeiro. Tá? Muitas vezes, o que a gente precisa, a gente espera muito apoio das pessoas que estão na nossa volta. Da nossa família, dos amigos. Pode ser um pouco doído que eu vou te falar, tá? Mas é o que é a vida, né? Para a gente ter apoio, antes da gente pedir, a gente tem que mostrar que as pessoas podem acreditar na gente. Como eu faço isso, Tito? Eu não sei a tua realidade. Eu não sei a realidade de cada um de vocês aqui. Mas, por exemplo, eu, durante muito tempo, eu vivia falando coisas que eu queria fazer. Hoje, eu vivo do que eu falo. Entende? Aquilo que eu falava que lá atrás eu queria fazer, trabalhar com pessoas, enxergar quem eu podia ajudar,
Tudo isso para mim estava muito claro lá desde 2015, mas eu nunca botei a mão na massa. O que acontecia? Muitas vezes eu me encontrava com amigos e eu falava disso. E todo mundo me olhava e dizia, lá vem o Tito de novo falar que quer trabalhar com isso e nunca fez nada para trabalhar com isso. Quando é que as pessoas começaram a me respeitar nisso? E tu pode ver que se eu, dependendo do ambiente que a gente vai, se eu me apresento como coach, é meme. Por quê? Porque é a profissão que é da hora agora de ter stand-up, todo mundo falando mal e fazendo piada. Coach é aquela pessoa que ensina, tu cria um curso para ensinar a vender curso. Né? O pessoal brinca muito disso. Né? Então, a primeira coisa, para te ter apoio da tua rede familiar de amigos, é mostrar algum resultado. E o que é mostrar algum resultado? Então eu tenho que levar dinheiro para dentro de casa, eu tenho que... Não. Mas daqui a pouco o que eu quero fazer é estudar mais do que eu estudo. Eu tenho uma profissão melhor, mas eu quero ter uma profissão que seja identificada com algum curso de graduação. Eu quero ser médico, eu quero ser enfermeiro, eu quero ser advogado, eu quero ser engenheiro. Como é que eu faço isso? A primeira coisa, a primeira dica que eu poderia te dar, começa a ler. Se puder, tenha livro. Por quê? Por quê? Porque no momento que tu começar a dizer em casa, ó, essa pilha aqui são os livros que eu vou ler. E essa aqui pequenininha são os que eu já li. Quando tu começar a mostrar para eles que tu tá te empenhando, e até tu começar a demonstrar que tu tá adquirindo algum conhecimento, por mínimo que seja, porque o que a gente tem que entender é que a nossa vida de conhecimento, de educação, ela é uma escada. Eu tô aqui, ó. Eu sei mais do que várias pessoas. Mas muitas pessoas sabem mais do que eu. Nem sempre a gente vai estar no topo. E digo, a gente nunca vai estar no topo. Porque sempre alguém vai saber mais alguma coisa do que a gente sabe dentro de alguma área. A gente nunca vai saber tudo. Então, a gente pode ter tudo na vida, mas não tudo ao mesmo tempo. Então, a única coisa que eu posso te dizer é, para te ter esse apoio, mostra que essas pessoas podem confiar em ti. Qual é a forma disso? Pode ser o estudo, pode ser parar de usar daqui a pouco muito o telefone, dizer, não, olha, eu vou mudar um pouquinho porque eu não quero mais, eu quero outra coisa. Então, são ações pequenininhas que a gente vai mostrando que a gente vai mudar. E quando a gente mostra que a gente muda, as pessoas nos enxergam de uma forma diferente. Entende? Lá em 2020, 21, eu vendia vinho. Eu moro no mesmo condomínio que o Flávio que veio aqui e falou primeiro. De tanto eu anunciar os vinhos, as pessoas conheciam o Tito como o Tito dos vinhos. Alguém sabe quem é o... eu queria falar com alguém, o Tito, não sei quem é o Tito. Sabe aquele que vende vinho? Era o referencial. Eu comecei a fazer pequenos movimentos. Quando eu parei de vender vinho e comecei a me apresentar como coach, a primeira coisa que me falaram, nunca vou me esquecer, disse assim, virou youtuber. Por quê? Porque eu fui para a rede social me apresentar de uma forma diferente. Por quê? Porque a primeira coisa que a gente precisa para ter resultado, é ser aquilo que produz o resultado. A gente nunca vai conseguir... O que é isso aqui? É uma laranja. Se eu espremer isso aqui, isso aqui é? Suco de laranja. Suco de maçã? Laranja. Por quê? De laranja, da laranja tem o caldo. Porque é só o que tem dentro dela. Se eu sou uma laranja, eu só dou laranja. Só dou suco de laranja. Agora eu quero dar suco de laranja, se eu quero dar um outro suco, eu tenho que me mudar por dentro também. Para que quando saia alguma coisa de mim, saia diferente do que esse suco de laranja. Se eu não me mudar, não vai resolver. E muitas vezes a gente se pega a coisas porque a gente quer que os outros enxerguem aquilo que a gente enxerga. O que vocês enxergam aqui? O que é isso? A arte,
Tá? O que mais que vocês estão enxergando aqui? O fundo amarelo. O fundo amarelo e o código de barra. Estão enxergando? O fundo amarelo estão enxergando. E o código de barra. Fundo branco. E o código de barra. Não, mas eu estou enxergando. Por quê? Porque cada um de nós tem experiências diferentes. Cada um de nós enxerga diferente. Então, quando eu exijo que as outras pessoas enxerguem da forma como eu enxergo, eu não sei quais são as experiências que eles têm. Então, muitas vezes, isso da rede de apoio, de querer apoio das pessoas, a gente tem que ver quais são as experiências que essas pessoas tiveram até agora. Será que foram experiências boas, foram experiências ruins? Meu pai foi um ótimo pai, já é falecido. Mas ele dificilmente brincava comigo. Por quê? Porque com 8 anos o pai dele saiu de casa. Ele não teve a referência paterna. Como é que ele poderia me entregar o brincar com o filho se ele nunca teve isso com o pai dele? E muitas vezes a gente exige que os outros entrem numa caixa que é só nossa. Então a primeira coisa que tem que fazer, começa a tu mudar alguma coisa para mostrar que as pessoas podem confiar em ti e te apoiar. Tu vai ter que descobrir a forma. Eu não tenho como te dizer porque não é mágica. Cada pessoa é que nem a capa do livro e a contracapa. Cada pessoa é de uma forma. Se a gente fizesse daqui a pouco um processo lá, eu ia te encher de perguntas até que tu fosse entender o que seria importante para ti. Oi. Então, eu acho que a gente tem que, como você falou, a gente tem que começar a nichar, né? Por exemplo, a gente jogou a rede ali, pegou todos aqueles peixes, mas como que eu faço para nichar esses peixes, né? Eu não sou obrigado a cuidar de todos eles. E eu acho que, como coach, essa relação tem que ficar mais direta para a gente até. Como que eu faço para nichar esses peixes e não ser obrigado e nem responsável pela vida dos outros? Lembra que uma das primeiras coisas que eu falei ali foi saber o que eu quero. Eu tenho que saber o que eu quero para criar o meu caminho, caminhar, conquistar, ter consistência e conquistar. Mas muito importante, além de saber o que eu quero, é saber o que eu não quero. Só que qual é o problema disso? O problema disso é que a gente entra num outro ciclo aí, que é a força de dizer não. No início, para mim, lá com a Elis, em casa, quando eu queria produzir, ela entrava no escritório, para mim era muito doído dizer não para ela. Para minhas 2 filhas, quando elas precisavam, graças a Deus, eu nunca, na minha vida adulta, passei necessidade. Então, quando elas pediam alguma coisa, eu alcançava. E eu escutava muitas pessoas falarem assim, tu é um baita de um paizão. Tu faz tudo para as tuas filhas. Só que, na realidade, eu estava estragando elas. Por quê? Porque eu não disse não. Eu não fiz elas passarem dificuldades. E isso é importante. Só que, para nós, é muito doído. É muito profundo isso. Não vai dar tempo para ver isso, tá? Mas eu acabei me especializando em crenças limitantes, tá? E dentro de uma das coisas que a gente tem na cabeça, dependendo do que acontece, se a gente não está bem focado durante o dia, a gente deixa muitos sabotadores entrar na nossa mente. E um deles é o sabotador prestativo. Esse sabotador prestativo, o que ele faz? Ele traz para nós uma ideia de que a gente precisa da aceitação do outro para se sentir bem. E isso faz com que eu não diga não. Então eu até sei que aquilo não me faz tão bem, mas como eu quero que o outro me ache uma pessoa queridinha, eu não digo não. Então eu abro mão das minhas coisas e vou fazer para o outro. Eu abro mão da minha agenda e vou cumprir a agenda da outra pessoa. E quando eu faço isso, eu sou bem visto pelos outros. Só que daqui a pouco eu não evoluo, eu não cresço profissionalmente, eu deixo de cumprir coisas que eu deveria cumprir no meu serviço e eu passo a ideia para quem está acima de mim de que eu não trabalho direito. Por quê? Porque eu dei o meu tempo que eu tinha para fazer as minhas coisas para o outro.
Então, a primeira coisa que tu tem que saber é esse filtro. Jogou a rede, pegou tudo que é peixe, mas alguns eu não quero. Diga não. Exercita a força de dizer não. Porque é libertador dizer não. Quando a gente diz não, num primeiro momento parece que aquela pessoa nunca mais vai olhar para nossa cara. Tem duas coisas. Primeiro, pode ser que ela nunca mais olhe. E pode ser que daí aquela pessoa não tenha que estar ali. Pode ser que seja a seleção natural. É aquela pessoa que não tem que estar do teu lado. Porque se ela só vai te sugar e não vai te entregar nada, a gente entra no segundo sabotador, que muitas vezes é esse prestativo que só sabe dizer sim, e o outro sabotador que é a vítima, aquela pessoa que está sempre dizendo que não tem condições, não sei. Aí tu pega a vítima de um lado, o outro que tem o prestativo alto. É o combo da destruição. Porque a vítima nunca vai fazer por ela não vai crescer, e o prestativo nunca vai crescer porque ela vai estar fazendo coisas do outro e não dela. Então a primeira coisa é o exercício do não. Se a pessoa, tu disse não, e a pessoa ficou um pouco chateada, mas ela voltou, tu já entendeu que não é o fato de te dizer não ou sim que vai fazer com que aquela pessoa se mantenha no teu nível de relacionamento. Mas é o teu posicionamento. Muitas pessoas são líderes e elas não dizem não. Elas são os líderes servidores ao extremo, que a gente chama. O que acontece? Ela está sempre apagando o incêndio dos outros. Ela nunca para olhar para aquilo que precisa, um projeto que precisa ser feito. Nunca faz isso, e aí o projeto nunca anda. Mas ela gasta energia demais o dia inteiro. Por quê? Porque ela não diz não. Porque no momento que ela disser, não, fulano, é contigo. Esse problema é teu. Num primeiro momento pode parecer assim, é um líder que não dá bola para sua equipe. Não. Com o passar do tempo, as pessoas vão entender que esse não foi essencial, ele é obrigatório. Bom dia, eu me chamo Isa, estou hoje como presidente da CUFA lá em Diadema, na nossa cidade. Eu queria deixar uma mensaginha e um recadinho para os meninos e para alguma menina que tenha um sonho de jogar futebol. Eu também, quando tinha a idade de vocês, também sonhava em ser jogadora de futebol, mas porque eu queria ser conhecida, porque eu queria passar na Globo, não pelo financeiro, não por jogar em um time profissional, mas eu queria ser conhecida, eu queria estar na Globo, queria que as pessoas me vissem. E eu tive a oportunidade de ir para clube, infelizmente, minha mãe não tinha condições de estar pagando o transporte para eu estar indo treinar, e também não permitiu que eu me alojasse em um clube. Então, infelizmente, ali eu achei que meu sonho estava sendo interrompido. Até que eu continuei jogando bola, continuei treinando, e até que o ano passado, com um time de várzea, aquela da cidade, a gente foi campeão da Taça das Favelas, passamos na Globo, em horário nobre, levamos mais de 5.000 pessoas. Para estar assistindo a gente, eu me emociono, porque foi um sonho realizado, eu achei que estava sendo interrompido, e eu consegui realizar. Então, eu quero dizer para vocês que se vocês têm esse sonho, não deixe ninguém interromper, tá bom? E que vocês vão chegar lá, vão alcançar, independente da dificuldade que apareça. Tu sabe que isso que tu falou é muito o teu propósito, um valor grande que tu tem, que muita gente acha feio, que é o reconhecimento à fama, né? De estar lá, de ser referência, de ser o espelho, né? De estar lá na grande mídia. E não existe valor feio ou bonito. Depende do que toca nosso coração. Então, daqui a pouco, a fama foi um dos valores que fez com que tu seguisse, né? Então, é isso que a gente tem que ter bem alinhado, né? Porque não adianta a gente também querer alguma coisa e os valores que a gente tem não estão alinhados com aquilo que a gente quer ser, né? E aí tu conseguiu. Parabéns. Rapidinho, meu amigo queria saber qual foi a carreira que você seguiu no direito, tipo, o que você
fez, sei lá, depois de mim, eu só estudei, eu já entrei na faculdade mesmo. O que você fez na sua cabeça? Bom, o que aconteceu? Antes de eu fazer o vestibular, de entrar na faculdade, eu fui obrigado a fazer um concurso público. Eu não trabalhava, não fazia nada, e aí um dia minha mãe pegou o carro e disse assim, vamos no supermercado, uma sexta de tarde, vamos no supermercado. Eu, beleza. Parou na frente do fórum lá da cidade onde eu moro, com um envelope e disse assim, desce e vai fazer a inscrição no concurso. Eu disse, mas eu não quero. Eu disse, não, mas eu estou mandando, tu vai. E aí eu me inscrevi. Mas aí eu acabei estudando para o concurso e passei. Eu passei no concurso e aí eu entrei no direito. Por quê? Minha mãe, desde que eu me conheço, é do ramo do direito, já é falecida também, era do ramo do direito. Meu pai trabalhava no Poder Judiciário também, e ela também trabalhava no Poder Judiciário. Então eu nunca fui forçado a seguir essa área. Sou muito grato por ter seguido ter trilhado isso. Então, quando eu passei naquele concurso, eu mantive esse concurso até hoje. Só que hoje, as pessoas que entram no concurso que eu fiz lá em 1992, não parece, mas eu sou um pouco mais velho que vocês. Lá em 92, eu mantenho ele até hoje. Qual é a diferença? A diferença é que esse concurso que hoje tem, as pessoas entram num nível mais baixo dentro do judiciário. E hoje lá eu consegui ser líder dentro de uma equipe, então eu estou no topo da carreira dentro do meu concurso. Então o que eu trilhei dentro do direito foi isso. E por que o direito foi importante? Porque durante 20 anos eu trabalhei em gabinetes de juiz. Então o direito me ajudou muito para isso, né? Para trabalhar dentro do judiciário. Foi isso. Alguém mais tem uma pergunta? Muito obrigado, então, pessoal. Obrigado.